Fala pessoal, mais uma aula aqui de filosofia, certo? Hoje a nossa aula é sobre liberdade, né? Podemos realmente ser livres? E já dizia Alexandre Pires, né? Já perguntava o que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? O que nos faz a seguinte pergunta: podemos realmente ser livres? Então, isso já é uma pergunta que já vem sendo feita, né? Como o cantor traz na sua letra essa pergunta: o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não somente ele, mas diversas outras músicas, outros poemas, poesias falam bastante sobre liberdade, buscam bastante sobre liberdade, né? E que bom que existam pessoas que clamam e buscam por liberdade. Só que realmente podemos ser livres? Realmente somos livres? O que você entende por liberdade? O que você entende por ser livre? Então, essas perguntas são as perguntas que nortearão, né, toda a nossa aula de hoje, né? Porque falar sobre esses assuntos também é refletir sobre, também é uma reflexão filosófica. Então, o por que não falar sobre liberdade, né? Ah, nós precisamos entender as questões sobre liberdade, né? O que vem a ser liberdade? Será que liberdade é só realmente eu ter a opção de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero? Será que é só isso? Então, eu vou estar falando algumas coisas aqui. É claro que tem um texto lá na plataforma para vocês estarem lendo depois, para desenvolver as atividades, não é? Nós precisamos entender que existem limites dessa liberdade, né? Se nós queremos fazer tudo o que queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos, mesmo assim, precisa-se entender que existem certos limites, né? Existem condições criadas ou não criadas pelo homem que vão, sim, né, inviabilizar essa liberdade. Então, as criadas que podem ser evitáveis, que é o que? A prisão, o vício de drogas, as doenças causadas pelo descuido com a saúde, né? Então, essas situações aqui nós podemos evitar, né? E para que nós não venhamos a perder a nossa liberdade, não é? Porque se você comete crime, você vai preso. Você perdeu a sua liberdade. Se você usa drogas, você vai ficar o quê? Preso a essa dependência química. E a não criadas, que está relacionada ao quê? Ao lugar onde nascemos. Você não vai mudar isso. A nossa idade, né? Mesmo que você queira parecer mais jovem, fazer procedimentos estéticos para parecer mais jovem, a sua idade ela não muda. A distância das coisas e a morte. Ninguém conseguiu vencer a morte ainda. Se a morte chegar para você, você vai morrer. A crença no destino, né? Existe sim essa ideia de se acreditar que cada pessoa está sujeita a um destino, ou seja, não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa os seus pensamentos, suas atitudes, suas responsabilidades, você sempre vai chegar naquele destino. Seria isso? Vamos ver. Achar que os fatos de nossa vida dependem não do exercício de nossa liberdade, mas da vontade das forças sobrenaturais. Então, vira e mexe, nós estamos aí achando que o destino ele está certo, ele está travado. E muitas das vezes, como a gente pensa que o destino já está escrito, nós procuramos quem? Nós procuramos pessoas que conseguem ler o futuro, né? Então, todo tipo de visão mística, né, nós procuramos. Problemas desta crença: se o nosso destino já está predeterminado, para que lutar por justiça? Como responsabilizar os desonestos?
os ladrões, os assassinos, uma vez que eles estariam destinados a cometer estes crimes, né? Então você tem aqui uma ideia e você tem aqui também o que? As ideias, os questionamentos em cima dessa ideia, como já sempre falo, né? Não existe nada concreto, não existe nada terminado, tudo é questionável. Então, se você tem uma ideia falada sobre destino, você também vai ter questões que vão contra esse tipo de ideia, né? Então existe mesmo essa ideia que nós acreditamos que exista um destino que já está escrito, né? E existem os questionamentos fora, não acreditando esse tipo de conhecimento. Tanto é que nós falamos tanto de liberdade, e existem momentos que nós vamos perder a nossa liberdade, que nós precisamos evitar, né? Como já falei, cadeia ou consumo de drogas, a velhice também, né? Muitas pessoas chegam na velhice e acham que estão presas, né? Por causa do seu corpo mais envelhecido. Então, imagine para pessoas que são tão grandiosas, que têm uma mente tão brilhante, chegar na vida, na terceira idade e perceber que o corpo dela já não é o mesmo, a mente dela já não é a mesma. Então, querendo ou não, se torna algum tipo de prisão também. O determinismo é uma das nossas primeiras correntes filosóficas a nós falarmos aqui. Ele é uma tendência da ciência que consiste em buscar as causas e os efeitos dos fatos ou das ações sociais, como se as mesmas pudessem ser previstas ou calculadas. Porque o determinismo, nessa perspectiva, o homem é visto como uma máquina previsível e controlável, sem autodeterminação ou liberdade. Porque essa corrente determinista, ela acredita que exista causas e exista efeitos, ou seja, nada é por acaso, entende? Tudo acontece por causa de uma situação ou outra, certo? Então existe uma causa e existe um efeito, nada é por coincidência, não é? Então, se você está, por exemplo, com o nome no SPC, existe uma causa. Você comprou e não pagou. Então a causa é o quê? A sua compra, e a consequência é a sua causa, né, que você não pagou a sua conta. E a consequência é o quê? É o nome no SPC. Então, as coisas elas acontecem por causas de uma causa e um efeito. Nada é por acaso, né? Se você coloca um gato na sua rede de energia, você vai ter o quê? Uma multa posteriormente, não é? Então tudo isso, tudo que nós fazemos vai gerar uma consequência. Então essas causas e essas consequências estão presentes dentro dessa corrente filosófica que quer o quê? Quer entender e calcular, né, já algumas coisas que possam evitar certo tipo de coisa. Ou seja, evitar que aconteça crimes, evitar que aconteça várias outras situações que nós percebemos que a sociedade inteira... Porque quando você observa esse tipo de coisa, você pode controlar desastres naturais, você pode evitar crimes e determinados outros tipos de catástrofes que o ser humano faz, né? Que o ser humano causa e a consequência vem posteriormente. Mas nisso, nós chegamos a um viés, né? Porque o determinismo, ele considera que o ser humano é previsível e controlável, né? E não possui nenhuma liberdade, né? Então, percebam que essa corrente, ela dá a entender que o ser humano é o quê? É apenas um objeto de manobra, né? Aquele fantoche que leva aquele bonequinho de fantoche que tem várias cordinhas. Então, o determinismo acredita que o ser humano seja dessa forma, sem nenhum tipo de liberdade. Então, somos realmente livres? Essa é a pergunta da aula de hoje.
A resposta determinista diz que a liberdade ela não existe, pois o homem é sempre determinado, seja pela natureza biológica, pelas suas necessidades físicas, pelos seus instintos, ou seja por sua natureza histórico-social. Porque é o que? As leis, os costumes, as normas morais da nossa sociedade, os interditos que a sociedade, que as religiões elas causam nos seres humanos. Tudo isso são determinações que impedem a nossa liberdade. Nossas ações são sempre determinadas pelos fatores que eu falei, portanto a liberdade é uma mera ilusão. Nós falamos que temos liberdade, mas não temos, segundo a corrente filosófica determinista, que fala que nós não somos livres, que a nossa liberdade é apenas ilusória. Então, nisso nós, voltando lá um pouquinho, que eu falei do destino, o destino, eu acredito que vocês já devem ter visto nos desenhos animados a história das moiras. As moiras são 3 divindades gregas, né? Então tudo na nossa sociedade, a sociedade ocidental, é explicada com uma historinha, com um mito, né? E eu gostaria de estar falando aqui um pouquinho sobre as fiandeiras, ou as moiras, ou as parcas, né? Que são as deusas do destino. O dom de tecer e fiar sempre inspirou os mais diversos mitos, as mais ricas narrativas. Há muito tempo atrás, os celtas e outros seguidores do culto da grande mãe ou da grande deusa, que é a natureza, já atribuíram a ela o poder de determinar o destino dos mortais, tecendo os fios de suas existências e de dispor de elementos naturais como as trevas e a luz. Na mitologia criada pelos gregos, Nix, deusa da noite, uma das divindades primordiais, gera entre outras criaturas as tecelãs do destino, Cloto, Láquesis e Atropos, damas sombrias representadas na literatura, especialmente na poesia clássica, como mulheres de aparência funesta, desempenhando um terrível compromisso de elaborar, tecer e interromper o fio da vida de todos os seres. E nas artes plásticas são retratadas como belas donzelas. Estas irmãs detinham um poder incontestável, ditando o destino tanto dos deuses quanto dos mortais, não sendo questionadas nem mesmo por Zeus, pois qualquer interferência de sua parte influenciaria na ordem natural do universo. Consideradas as fiandeiras do destino, elas tecem o futuro do homem e dos deuses em um tear especial, a roda da fortuna. Ao enrolar os fios da existência dos seres vivos neste instrumento, cada pessoa se encontrará na posição mais almejada no alto da roda, ou embaixo, né, que é a esfera menos desejada, que é o fundo do poço, simbolizando os momentos de fortuna ou de má sorte. Nos momentos de necessidade, elas criaram Temis, que é a deusa responsável pela justiça, Nêmesis, que é a encarregada da ética, e as Eríneas, que detinham o poder de punir os homens. Elas cresceram assim como irmãs, educadas pelo destino. A Moira era compreendida inicialmente como uma unidade, sendo descrita na Ilíada, que é um dos poemas importantes da mitologia grega, como uma norma localizada acima de tudo e de todos. Há uma lei aí acima de todos, né? Na Odisseia, que é o outro
o outro poema sobre a mitologia, Tudo de Homero, ela já representa as fiandeiras perdendo seu papel singular e conquistando um valor tríplice. As três irmãs, assim, assumem tarefas distintas. Cloto é a que tece, significando em grego fiar. Ela detém o fuso, manipula-o, estimula o fio da vida a iniciar sua trajetória. Então ela é responsável por fiar, né? Que é a primeira situação da vida do ser humano. Láquesis avalia os compromissos, as provas e as dores que caberão a cada ser, distribuindo assim entre os homens seus respectivos destinos. Ela também sorteava quem partiria para o reino da morte, denotando o idioma grego sortear, que laqueses, né, significa em grego sortear. Atropos, que tem sob sua égida o poder de romper o fio da vida com sua tesoura encantada. Na Grécia, seu nome tinha sentido de não voltar. As moiras estão ligadas às etapas essenciais da existência: o início e o final da vida, nascimento e morte e o casamento. Entre os romanos, elas são conhecidas como parcas, sendo batizadas de nona, décima e morta. Basicamente como as mesmas antigas atribuições, mas agora regendo apenas os mortais. O destino continua a ser feminino, ligado a momentos próprios da mulher, como o parto, o matrimônio e a morte, a qual também sela o futuro da natureza masculina. Aos poucos, o símbolo da moira foi novamente ganhando aspecto singular, simbolizando os mistérios do destino e muitas vezes ligado à imagem da fortuna. Hoje, ela conserva seu papel de protetora dos partos e entre alguns, é vista ainda como sua essência tríplice, como três velhinhas irlandesas. Então, pessoal, essa aqui é a história o mito, né? Uma história fantasiosa para explicar alguma coisa, algum conceito, alguma situação que nós seres humanos temos no nosso dia a dia. E a ideia do que? Do destino, né? Que o destino estaria nas mãos dessas três divindades. Então são elas que definem quando você vai nascer, quando você vai crescer, como você vai crescer, com quem você vai casar, qual será a sua profissão, quando será a sua morte. Então, dentro da visão mitológica, as divindades do destino são chamadas de moiras, né? Cada uma lá com seu nome. A Cloto, Láquesis e Atropos, né? Então, isso é sempre explicado pela mitologia, né? Explicando certinho como funciona a ideia de liberdade. Tem um baita mosca aqui. Uma baita mosca voando aqui, um helicóptero. Então, voltando a nossos questionamentos sobre a liberdade, que eu já falei sobre a resposta determinista, eu esqueci de colocar o microfone, esse áudio vai ficar horrível, mas vamos lá. A resposta existencialista da corrente filosófica existencialismo. O homem é sempre livre. Embora existam determinismos sociais ou biológicos, o indivíduo possui a liberdade moral que está acima dessas determinações. Ou seja, apesar de todos os fatores sociais e subjetivos que atuam sobre o indivíduo, ele sempre possui a possibilidade de escolha e pode e deve agir livremente a partir de sua autodeterminação. Então,
para o existencialismo, o homem continua sempre sendo livre, mesmo com os determinismos, mesmo com as objeções, interdtos, proibições. O ser humano tem liberdade moral de escolher, né? De ir contra ou ir a favor das interdições, dos impéditos, certo? Dos determinismos. A resposta dialética, o homem é determinado e livre ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, não existe liberdade absoluta, nenhuma negação absoluta da liberdade. Embora nossa liberdade seja restringida por fatores que cercam nossa existência concreta, podemos sempre tomar consciência, isto é, compreender desses fatores, e a partir desta compreensão é possível alargar nossas possibilidades de liberdade. Então, geralmente a dialética ela visa dois princípios para se chegar a um terceiro princípio. Então ela observou os dois lados, determinismo e liberdade, e percebeu que o ser humano ele é tanto livre como determinado ao mesmo tempo. Então é uma dualidade que um vai sobrepor o outro, que um vai conversar com o outro e combinar um com o outro dessa maneira, né? É um pouquinho diferente do bendito aqui existencialismo, que diz que o homem é sempre livre. Aqui não, aqui ele fala que o homem é livre e o homem ele é determinado também, né? E os dois precisam casar aí essa situação para sobreviver. Beleza? Vou falar um pouquinho do texto que tem lá no livro no livro, ó, na plataforma, e o texto que eu coloquei no grupo, né? A liberdade incondicional, ou o chamado livre-arbítrio, né? Acho que você já deve ter ouvido bastante sobre esse termo, principalmente quem frequenta as religiões cristãs, né? A liberdade incondicional ou a liberdade absoluta do livre-arbítrio, onde o ser humano pode escolher entre uma atitude ou não, independente das circunstâncias, ou se é inteiramente livre, ou então se não tem liberdade. Agostinho, bispo de Hipona, né, que é o Santo Agostinho, foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade. Então, para Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, a livre-arbítrio é a faculdade da razão e da vontade, né? Então, você tem esse direito, né, de escolher o que você quer da sua vida. Sobre esses pontos de vista, o homem é livre ou determinado? Segundo Telles, o sentido mais profundo da questão da liberdade é que, se ela não existisse, o homem se misturaria com a natureza, não se diferenciaria das coisas, pois estaria submisso ao determinismo. Então, segundo esse autor, se não houvesse a liberdade, o ser humano seria como os outros seres vivos que compõem a natureza, né? Não sei se vocês já estudaram comigo ou com algum outro professor o tema natureza e cultura, né? Então, você tem ali a natureza, que são os seres vivos que vivem na natureza. Você tem a cultura, que é o quê? Que é a objetificação da vivência do ser humano. Tudo que o homem constrói, a vivência do ser humano, é considerado cultura. Então, quando nós falamos que temos liberdade, nós nos distanciamos da natureza muito mais rápido. Por quê? Porque nós não estamos mais dentro da natureza, vivenciando os determinismos que a natureza nos impõe, questão de sentidos e tudo mais. Mas vocês viram que no determinismo, ele também considera que nós estamos sujeitos às objeções da natureza, sim, que as questões biológicas e sensoriais, né? Porque nós somos como os animais da natureza, sim, nós temos instintos e nós temos situações biológicas a serem observadas. Então, quando nós temos liberdade, nós nos distanciamos um pouco do determinismo biológico, que seria aquele da natureza.
Então, se não existisse liberdade, não existiria diferenciação entre os seres humanos e os seres vivos da natureza. Se considerarmos a situação em que se encontra um dado ser humano, por exemplo, podemos dizer que pelo fato de estar situado em determinada época, em um determinado local, em uma dada família, contexto comunitário, possui uma história de vida que poderá tornar um ser previsível. Mas, ao mesmo tempo, temos que levar em consideração que este ser humano possui o quê? O livre-arbítrio. Ou seja, tem a capacidade de tomar decisões sobre o direcionamento que pretende dar à sua vida, de sua comunidade, de todos os que cercam. Então, o determinismo ele quer realmente tornar o ser humano previsível. Ele quer dizer que tudo o que o ser humano faz é muito previsível, né? Daí já vem a história, a fala do bispo Santo Agostinho, né, sobre o livre-arbítrio, que não, que o ser humano ele é responsável pela ele tem a capacidade de tomar suas próprias decisões. Temos que ter consciência que nossos atos têm consequências. Sob este ponto de vista, o ser humano possui sim a liberdade de decidir sobre sua própria vida, mas se a decisão for tomada errada, ele poderá deixar de ser livre, assumindo as consequências de seus atos. Segundo Aranha e Martins, a liberdade não é a ausência de obstáculos, mas o desenvolvimento da capacidade de dominá-los e superá-los. Percebe-se a importância dos momentos de reflexão que todo ser humano deve praticar, da capacidade de perceber e antever as consequências de seus atos, certo? Então, pessoal, quando nós falamos de liberdade, nós falamos do quê? De livre-arbítrio, nós falamos de determinismo. Por quê? Porque nós somos livres e nós somos determinados ao mesmo tempo, né? Que não existe liberdade se não houver determinismo. Por quê? Porque um complementa o outro, né? Se você tem uma vida livre, você saiba que você também tem os determinismos que colocam e estabelecem que você precisa cumprir para que a sua liberdade esteja mantida. Dentro de uma sociedade na qual nós vivemos, ser livre é também observar os determinismos, não é? Por quê? Porque se você não observar, você pode sofrer penalizações e sofrer interditos sociais, né? Então, vamos observar essas situações. Então, essas questões, se somos livres, se não somos livres, elas são preponderantes, elas são importantes, nós temos que continuar fazendo sim, porque precisamos garantir o mínimo possível da nossa liberdade. A liberdade de acordo com aquilo que nós somos e precisamos. Não apenas seguindo as leis e as normas, mas que nós sejamos o quê? Livres, né? Que a nossa faculdade moral seja livre e não determinada, entende? Então nós somos determinados em que sentido? Na situação de normas, de regras, de situações assim. Mas na nossa vida, né? Na nossa questão moral, nós precisamos ser livres. Nossa faculdade moral precisa ser livre e não determinista. Ok? Então, por hoje é só. Qualquer coisa vocês podem estar me procurando, certo? Tchau, obrigado.